Olá, galera, uma boa aula para nós aí. Vamos falar hoje sobre dilatação térmica ou contração térmica, que é o fenômeno inverso, né? Mais conhecido como dilatação, porém o fenômeno, né, de contração também há de ser observado nos materiais, né? E essa aula vai ser um aspecto bem introdutório. Do que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos falar, né? A dilatação é um fenômeno, né, natural que ocorre quando um corpo ele vai variar suas dimensões, né, ao sofrer uma variação de temperatura. Sempre que ele sofre variação de temperatura, ele vai elevar, né, as suas dimensões, né, dependendo do material que for no caso, considerado. Cada material vai ter a sua dilatação quando a gente eleva a temperatura e a sua contração quando, né, abaixa a sua temperatura, ok? Então, as dimensões do corpo, elas aumentam quando a temperatura aumenta, né? Mas nem sempre é assim. Existe um fenômeno que nós mais à frente veremos que contraria isso, né? Mas é bem raro. Portanto, nós vamos a partir, então, após a gente considerar esse fenômeno, né, essa exceção à regra, vamos considerar como se todos os corpos, à medida que forem aquecidos, eles elevem de tamanho, né, ou de comprimento, ou de área, ou de volume, ok? Sólidos, quando elevam sua temperatura, né, ou aquecem, né, elevam suas dimensões e quando abaixam, ou se resfriam, reduzem suas dimensões, né? Nesse caso, a contração ela é o fenômeno inverso da dilatação, né? Uma vez que ocorre o aumento, a elevação de temperatura, né, a gente vai ter uma elevação nas suas dimensões, ok? E aí, como é que esse fenômeno ele ocorre, né, de fato, né? Quando a gente aquece um corpo, né, ele está, vimos a temperatura que a sua agitação térmica, né, entre as moléculas, elas começam a aumentar, né? E a distância média deles também aumenta. Uma vez que essa distância vai aumentando, né, o que vai acontecendo com as dimensões como um todo? Também se elevam, né? Mas em proporções muito, muito pequenas, tá bom? Nada muito abismal, não. Da ordem de 10 a menos 5, né, metros a cada 10 graus. Né? Isso é uma média. Porém, dependendo do formato do corpo, nós podemos dividir a dilatação dos sólidos em 3, né, os sólidos, né, e nós vamos falar também dos líquidos, ok? Mas considerando os sólidos, nós vamos falar da dilatação linear, da dilatação superficial e da dilatação volumétrica, ok? E o que seria isso, né? A dilatação linear, ela vai considerar apenas uma dimensão do corpo, desprezar as demais, como no caso o comprimento que vai ser considerado, a largura e a espessura, não, ok? Por quê? Porque nessas dimensões, né, vamos botar aqui mais próximo, ó, é muito pouco, né, quase desprezível, né, a elevação. O que vai ser considerado nesse eixo aqui, né, nessa dimensão, que seria uma. Então, uma barra de alumínio como essa, por exemplo, vai ter a sua elevação à medida que a gente aquece ela, né? Isso vai ocorrer, né? A dilatação superficial, ela estaria contida, por exemplo, como uma placa dessa, né? Como fosse um retângulo. Imagina isso aqui tudo de metal e você aquecer também, né? Ela vai elevar. Uma vez que você resfriar, ela vai contrair, ok? Mas de forma, como eu falei, né, bem desprezível, né, em termos de 100, uma parte em 100 mil, né, de metro, ok? E aí a gente sabe que cada átomo vibra em torno de um ponto médio de equilíbrio, né, quando a temperatura aumenta, ou seja, isso aqui vai se elevando, vai se distanciando, né, vai aumentando a energia cinética, né, das moléculas, né, e aí a agitação térmica se eleva, e aí a gente tem essa elevação, tá? Como nós já dissemos, ok? Essa parte é um aspecto introdutório, né? Vamos falar da dilatação dos sólidos
e a dilatação dos líquidos, tá? Que diferem um pouco e um tanto. E falar também do fenômeno da anomalia da água, ok? Então, vai ser esses nossos próximos assuntos. Inicialmente, consideremos tudo isso como um assunto bem inicial, e aí vamos ver a aplicação disso nos demais conteúdos a partir de então, ok? Então, fiquem por enquanto com esses conceitos, tá? E vamos para o próximo assunto, que seria inicialmente a parte 2, dilatação linear dos corpos sólidos, ok? Então, até breve.